Shalom mais uma vez, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Bom dia a todos, aqueles que acompanham aqui a nossa mensagem no podcast canal Fábio Pires. E mais uma manhã que nós iniciamos para a mensagem, do dia 9/9/2020, mensagem número 25 do podcast canal Fábio Pires, hoje quarta-feira. E o nosso tema é a mensagem da Torá para toda a humanidade. Isso baseado em Deuteronômio 29:14 e Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Obrigado, meus queridos, por vocês estarem aqui. A nossa mensagem hoje será uma mensagem curta e que servirá de ponte para a mensagem da sexta-feira, principalmente. Agradecemos a presença dos irmãos, todos aqueles que têm acompanhado as nossas reflexões, e acompanhamos também os demais canais, outros irmãos que têm desenvolvido um ótimo trabalho. Gostaríamos de mandar um abraço aqui para o meu querido irmão Yashar Ben Marlon Ricardo, lá do canal Raízes Hebraicas da Fé, do Facebook, e também Raízes Hebraicas da Fé aqui no YouTube. Um abraço também para o querido irmão Shemuel Benini, que em breve participará conosco de eventos do mês de dezembro, lá do canal Metafisicamente. Também deixar um abraço para os organizadores do grupo Torá em Porções, Techuvá Total, e também um nosso abraço para o nosso destemido, corajoso irmão Felipe Cunha, do canal Roxo Felipe Cunha Oficial, aqui no YouTube também. Bom, nossas primeiras considerações estão sendo feitas. A gente está deixando também alguns canais recomendados e vamos tratar de certas verdades que não são tratadas nem em congregações, às vezes nem no judaísmo messiânico, nem no judaísmo nazareno, e também que não são tratadas aqui no YouTube por outras pessoas que inclusive dizem estar em Techuvá. Mas enfim, vamos continuar. O que nós temos para colocar e para mostrar e para trazer como reflexão para todos vocês hoje é a mensagem de Devarim 29:14, Deuteronômio 29:14. Por que isso? Porque nós temos as sequências de parashiot. Então, uma parashá, que é um tema da Torá, que é lido todo o sábado, todo o Shabat, e isso não é invenção de judeu, porque isso já era feito na época de Esdras. Ele separou toda a Torá para ser lida ponto a ponto, portanto, é dever estudarmos uma parashá no Shabat, ok? Então isso não é invenção rabínica, isso não é tema inventado, inclusive, isso veio pós-exílio da Babilônia. Algumas pessoas gostam tanto de falar do judaísmo antes da Babilônia, né? As pessoas não sabiam como era o judaísmo antes da Babilônia e questionam, inclusive, os temas judaicos, né, dos nossos irmãos judeus atualmente. Então, uma parashá é uma porção da Torá. As porções da Torá já foram estabelecidas pelo povo de Israel e tinham as leituras que eram feitas em todo o Shabat, que ainda são feitas. Então, a próxima parashá, a próxima porção da Torá, que é a parashá 51, um total de 54, meus queridos irmãos, é a parashá Etzavim. Na verdade, é uma parashá dupla, tá? Etzavim Vayeler, então parashá 51 e parashá 52. Então lá está marcada, lá em Deuteronômio, que no hebraico chama-se Devarim, capítulo 29, a partir do verso 14. Tá? Antes de nós fazermos essa leitura da parashá, no trecho da parashá, nós precisamos fazer uma bênção em hebraico para pedir a permissão ao Eterno para lermos a Torá. Isto não é superstição, isto não é algo que foi feito, que é inventado por simples ou mera invenção, porque quando você também estava na igreja evangélica, você aprendeu, como eu aprendi, a orar antes de abrirmos a Bíblia para fazer qualquer leitura. Ok, este é um costume judaico. Nós vamos basear nossos programas agora em desmistificar
temas, mitos que as pessoas colocam. Inclusive, nós vamos fazer isso no nosso programa, nós vamos trabalhar isso, e já estamos pedindo ao Eterno que nos dê forças para desmistificar certas inverdades que estão sendo colocadas, principalmente no YouTube, tá, queridos? Então, vamos deixar aí alguns pontos para que a gente traga satisfação. Então, as pessoas estão ficando confusas. Eu dei o exemplo a semana, acho que foi no áudio passado, que é sobre a sinagoga, né? Uma pessoa comentou, fez um comentário num devido quadro de comentários de uma live que eu participei. Sinagoga que eu conheço só de Satanás. Então a pessoa está errada porque ela ouviu errado, ela ouviu o conceito errado de uma pessoa que negativou também a sinagoga. Pasmem, isso é insanidade, na minha humilde opinião. Isso é falta de informação. Quando a sinagoga é um local para você fazer as tuas orações, ela existe até hoje, Yeshua ia para a sinagoga, né? Então negativaram a sinagoga, estão referindo a sinagoga para algo que pertence ao maligno, sendo que isso não é verdade, sendo que Yeshua, por lá estar localizada a Torá, Yeshua fazia suas orações, fazia as suas prédicas, era um rabino que ia à sinagoga. Os seguidores de Yeshua também, após a morte de Yeshua, iam às sinagogas. Os gentios, isto é, os não-judeus que se convertiam ao testemunho de Yeshua, frequentavam também as sinagogas junto com os judeus. Então, nosso trabalho vai ser, sim, até quando o Eterno nos permitir, retirar certas inverdades e certos véus, na verdade, de más informações, ou as pessoas fazendo isso porque elas não conhecem, ou elas fazendo isso realmente por maldade, tá, irmãos? Então aqui neste canal nós vamos trabalhar muitos e muitos temas, traremos inclusive convidados para estar conosco, para a gente deixar certos assuntos, certos aspectos, né, em panos limpos, né, ou em pratos limpos. Aí fica, na verdade, os nossos amados irmãos para se retirar a devida conclusão, ok? Vamos lá então, queridos. Nós já agradecemos mais uma vez os irmãos que estão participando aqui junto conosco, né? Agradecendo os irmãos que estão participando junto conosco desde o dia 13 de julho, né? Irmãos e irmãs. Eu acho que toda a informação que a gente consegue para o estabelecimento da vontade do Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome, é muito importante, tá? Então eu creio, irmãos, que quando nós fazemos um trabalho, o nosso compromisso em primeiro lugar é com o Eterno, e em segundo o compromisso é com aqueles que estão nos ouvindo. Porém, muita responsabilidade nós precisamos ter para passar qualquer tipo de informação. Isso é muito importante, tá? Então nós temos essa responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade, inclusive, e nós vamos sim, e já estou pedindo ao Eterno para que nos dê bênçãos a fim de que retiremos certos pontos que estão causando confusão na vida das pessoas, negativando inclusive o legado do povo judeu. Diz assim então, em Devarim, em Deuteronômio, lá no capítulo 29, antes vamos fazer a nossa bênção. Antes de estudar a Torá, falamos, vou ler em português. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos prescreveste ocuparmos-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, Eterno, nosso Elohim, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca e na do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes e a descendência dos nossos descendentes, os descendentes do teu povo, a casa de Israel, todos conhecedores do teu nome, estudantes da tua Torá, pelo seu valor. Bendito sejas tu, Eterno, que ensinas a Torá a teu povo de Israel. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolhestes dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que nos deste a Torá, a mesma Torá que Yeshua pregava, a mesma Torá sobre a qual Yeshua falava, a mesma Torá da qual ele de maneira perfeita fazia as suas prédicas, a mesma Torá da qual ele mostrava aos fariseus que por terem um coração empedrado, por terem um coração cheio de hipocrisia, principalmente, não eram todos, mas era uma boa parte, vamos deixar isso muito claro. Vamos falar também, fazer um trabalho sobre os fariseus, tá? Aqui em nosso podcast. Se bem que você pode achar também um trabalho sobre os fariseus junto ao trabalho que nós fizemos de As Vozes da Teshuvá, lá de 2018, que está agregado aqui no nosso canal.
para você crer ou não, Yeshua, o discurso do nosso rabino, do nosso mestre, Yeshua HaMashiach, era um discurso farisaico. A escola dele era a escola farisaica, não era a escola dos saduceus, não era a escola dos zelotes, não era qualquer outra escola que tenha destoado, na verdade, dos ensinamentos do Eterno. E também existia a linha essênia para com Yeshua. Por exemplo, o fato de você orar sobre imposição de mãos, né, na cabeça de alguém sem tocar a cabeça era uma prática essênia. Os essênios eram aqueles que viviam no deserto, né, chamados de místicos do judaísmo, né, homens, na verdade, separados, eram homens que tinham um propósito de vida muito nobre, tá? Quando a gente fala a palavra místico, não tem nada a ver com misticismo, ocultismo, não tem a ver com isso, irmãos, ok? Então não interpretem essa palavra desta forma, mal. Você vai achar, por exemplo, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, fazer parte do corpo místico de Cristo, que existe esse termo. Então, esta palavra em si lida com sobrenatural. Eram homens que tinham um conhecimento altíssimo, elevado das coisas do Eterno, e que tinham práticas, na verdade, de purificação, tinham práticas da quais o celibato era talvez uma das mais principais, se bem que havia essênios que eram casados, inclusive, e que moravam em Jerusalém, e Yeshua tinha essas práticas também. Então, Yeshua tinha no seu discurso uma prática farisaica, né, e tinha no seu discurso, na sua atitude, inclusive, no ato de orar pela imposição de mãos, como nós falamos, uma prática essênia. Vamos continuar então. Se você já abriu a sua Bíblia, Devarim, capítulo 29, Deuteronômio capítulo 29, verso 14, diz assim, que é tema da nossa paraxá desta semana. No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Eu os faço com os que não, perdão, com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, teu Elohim, e também com os que não estão aqui hoje. Continuamos. Para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram, e viram suas coisas detestáveis, e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro que havia entre elas. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai, teu Elohim, e sirva aos deuses dessas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras dessa maldição, continua o tema, que ela se abençoe secretamente, etc, etc, etc. Bem, primeiro grande ponto de que nós estamos observando aqui é de que o Eterno estava fazendo uma aliança com as pessoas que estavam naquele momento lá. Ele já tinha feito lá em Shemot, em Êxodo capítulo 20, nós sabemos disso, na entrega das tábuas. Aquela foi a forma oficial, porque nós defendemos, obviamente, que a Torá já existia na época de Abraham, já existia antes na época de Noé, e já existia antes com Adão e Rava, com Adão e Eva. Pronto, Torá é a concepção original expressa da vontade do Eterno. Como, Moreira Fábio Pires? Existia a Torá na época de Adão e Eva? Mas como assim? Mas as tábuas da lei foram dadas apenas... Eu não estou falando das tábuas da lei. As tábuas da lei vieram depois. Eu estou falando da determinação e das diretrizes que foram dadas a Adão e Eva, expressas, já personificadas na árvore da vida. Esse é o ponto. E nós defendemos também que a árvore da vida é o próprio Yeshua. Yeshua é a Torá viva. Yeshua é aquele que verdadeiramente veio para pregar os ensinamentos do Pai, para trazer as coisas do Eterno de uma forma muito mais clara, ampla
codificada e de coração puro. Esse é o ponto. Então, se você quer conhecer realmente, verdadeiramente, o cumprimento da Torá, olhe para a própria Torá, faça a leitura dos 5 livros e olhe ou perceba a palavra de Yeshua, ou todos os ensinamentos que Yeshua colocou. Porque ele é o nosso exemplo, o nosso referencial. Este é o ponto. E em sendo referencial, em sendo o nosso exemplo principal, o nosso comprometimento é que sejamos como ele foi. Ele é o nosso espelho. Mas aqui, exatamente no ponto que nós lemos, Devarim 29:14, eu li um pouquinho mais adiante. Neste trecho, irmãos, o Eterno está fazendo uma aliança com aquelas pessoas que não estavam lá, inclusive, com as pessoas que viriam depois, que apareceriam depois. Isso é muito, mas muito sério, irmãos. Nós precisamos saber que, independente de qualquer tipo de palavra, independente daquilo que falem a respeito negativo em a Torá, independente daquilo que o Eterno, desculpa, queridos irmãos, independente daquilo que o sistema católico protestante diga, o Eterno já fez esse pacto com todos. Eu os faço com os que estão aqui hoje, conosco hoje, diante de Adonai, teu Elohim, também com os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos na terra do Egito, etc, etc. Passamos pelas nações que vocês atravessaram. E isso está marcado na tua Bíblia cristã também, meu querido amado irmão cristão. O pacto que o Eterno fez, irmãos, não foi apenas com a nação de Israel, foi com todos. Os deveres, as responsabilidades estão com toda a humanidade. Agora, Fábio Pires, eu não acredito. Isso daqui é apenas uma falsa interpretação. Isso aqui é com os judeus apenas que viriam depois. Não é para não, isso não é para não judeus. É mesmo? Correlete, capítulo 12, verso 13. Eu acho muito interessante que quando a gente prepara a mensagem, né, a gente faz uma preparação da mensagem já antevendo o que as pessoas podem perguntar, tá, irmão? Isso é uma técnica, tá? E eu passo essa técnica, todo professor sabe disso, na verdade, porque você tenta fazer aí uma avaliação daquilo que vai ser, de repente, a dúvida, né, do aluno. Né? E aqui nós estamos falando de escrituras, nós estamos fazendo uma análise daquilo que a pessoa pode ter como dúvida, porque eram as mesmas dúvidas que eu também tinha no passado. E lá em Correlete, vá lá para Eclesiastes, se você tem um aplicativo, ou se você está no seu computador, ou se você está com a tua Bíblia. Eclesiastes que foi escrito, Correlete escrito, por Shlomo HaMelech, por Salomão. Mishlei, Provérbios, e Correlete e Eclesiastes. 2 livros fantásticos, de grande conhecimento e de grande bênção para as nossas vidas por causa da sabedoria contida, Rohma, contido nesses 2 livros. E fala, os 2 livros falam a respeito da Torá, principalmente. Correlete 12, verso 13. Eis a conclusão que se ouviu tudo. Teme ao Eterno e guarde os seus mandamentos. Para isso os seres humanos foram feitos. Pois Adonai levará a juízo tudo que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom ou seja ele mau. Vamos repetir? Eu sei que algumas pessoas estão sem Bíblia, tá? Então nós vamos repetir, não há problema nenhum. A repetição é uma dádiva quando você ouve uma mensagem várias vezes. Eis a conclusão agora que se ouviu tudo. Tema ao Eterno e guarde as suas mitzvot, guarde os seus mandamentos. Para isso seres humanos foram feitos. Pois o Eterno levará a juízo tudo que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom, seja ele mau.
Irmãos, aqui não está escrito: para isso os israelitas foram feitos, ou para isso os judeus foram feitos. Agora, resgate este texto, leve-o para o seu irmão que contesta muitas das vezes você, mas o faça com carinho, faça com compreensão. Leve este texto. Leve este texto, de repente, para o seu líder, que negativa a Torá, dizendo que isso é coisa de judeu. Nosso podcast não é provocativo, irmãos. É para que você trate isso com uma grande reflexão e para que você possa estar munido de argumentos suficientes daquilo que você defende, que é exatamente aquilo agora que eu estou defendendo. A legitimidade do cumprimento da Torá. Isto é justificado que nós cumpramos a Torá. Nós estamos voltando, a Teshuvá é o retorno à vontade do Eterno, irmãos. Só que nós estamos baseados, nós somos respaldados pela Bíblia, pelas Escrituras. E sempre quando você está respaldado pelas Escrituras, não há como não seguir, não há como se teimar. Mas ainda assim, muitas pessoas não querendo sair da zona de conforto, não querendo sair das suas doutrinas próprias, que foram feitas, que foram dadas dentro de um certo sistema, elas querem ainda dizer: eu não vou cumprir. Eu não quero cumprir. Era exatamente aquilo que em Irmiarro 6, 10 a 19, quando Jeremias conclamava o povo para se arrepender, para que se voltasse às antigas veredas, eles falavam: não, não vou voltar, nós não vamos voltar, não vamos retornar. Portanto, agora que você sabe que guardar as mitzvot, guardar os mandamentos foi dado para toda a humanidade, para todos os seres humanos, pois para isso os seres humanos foram feitos, como diz o livro de Kohelet, nós temos agora verdadeiramente uma via ou um caminho de duas mãos. Então você vai escolher hoje entre a bênção e a maldição. Quando o Eterno falava em Devarim, eis que vos coloco a bênção e a maldição, ele quis dizer: eis que vos coloco o caminho da minha vontade e o caminho da sua vontade, de você fazer aquilo que você bem entende. Percebem o problema de nós relativizarmos as coisas? Aqui nós não estamos falando um modo que você vai cumprir, nós estamos falando que você precisa abrir os olhos para cumprir. Porque foi para isso que Yeshua também veio, para, em primeiro lugar, exortar aos de Israel. Ele foi tão perfeito que primeiro ele exortava aos de Israel, irmãos. Mas chegou uma mulher cananita pedindo perdão, pedindo por um milagre a ele. Chegou um centurião romano também pedindo para que houvesse um milagre. Isso é simbólico. Isso significa, não somente judeus viriam a ele. A mulher samaritana também conversou com ele e o reconheceu como Mashiach, e ele confirmou isso. Ora, 3 nações diferentes dentro de Israel. Vinde a mim, ele disse, vós que estáis cansados e oprimidos. E eram 3 que estavam cansados e oprimidos. Cada um tinha uma opressão diferente. Eis que vos coloco a bênção e a maldição. Foi isso que Yeshua quis dizer. Nós estamos terminando a nossa mensagem, irmãos. A mensagem seria curta, como eu disse. Eu tenho certeza que isso vai ecoar, e eu peço ao Eterno que isso ecoe no coração de cada um de vocês. Nós vamos fazer uma tefilá, uma oração agora sobre isso. E eu sei que vai ecoar. Porque eu conheço o Elohim que eu sirvo, meus irmãos. Assim como ecoou no meu coração há 10 anos atrás, vai ecoar no coração de cada um de vocês que estão aqui também. Mensagem número 25. Hoje, dia 9/9, com o tema Mensagem da Torá para toda a humanidade. A ponte será feita na próxima sexta-feira. Então, não perca no dia 11. Nós vamos continuar a falar sobre a Torá. Por quê? Simplesmente porque ela é fundamental
para as nossas vidas. Leve essas mensagens para outras pessoas também. Deem o seu like no canal. Como eu sempre digo, aqui não é monetizado e aqui nós não observamos um crescimento do canal em termos de quantidade, mas que o Eterno possa fazer o canal crescer em qualidade, com pessoas verdadeiramente que estejam afim e estejam compromissadas para ouvir esta mensagem. Da mesma forma que eu estive 10 anos atrás, quando comecei a minha Teshuvá. Aquele que ama se esforça em obedecer e faz com prazer. Louvado seja o Eterno. Yahweh, Yud-Hei, Vav-Hei, como você queira chamá-lo. Obrigado pela irmã que colocou esta mensagem. Estar em santidade significa cumprir a vontade do Eterno. Cumprir a vontade do Eterno te permite ter a graça, porque a Hesed, a graça, anda junto com a Torá. Muito obrigado, meus irmãos. Esta foi a mensagem número 25, mensagem da Torá para toda a humanidade, baseado em Devarim 29:14, Correlete 12:13, isto é, Deuteronômio 29:14 e Eclesiastes 12, verso 13. Hakadosh Baruch Hu, que teu nome seja louvado. Te agradecemos imensamente por tua imensa misericórdia. Que teu nome seja louvado mais uma vez, abençoando cada um desses irmãos que estão aqui conosco, abençoando esses que estão aqui, abençoando os que vão ainda ouvir esta mensagem, sabendo que nós temos um compromisso e responsabilidade em cada palavra que nós ministramos. Que não seja a nossa carne para se manifestar, que não sejam os nossos achismos, que não sejam as nossas precipitações, que o nosso ego não fale mais alto, que esta vontade de ser reconhecido não fale mais alto, que nós possamos anular, Pai, tudo aquilo que provém da nossa vaidade e que cada vez mais o Teu nome cresça. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Te pedimos isso, Pai, te pedimos proteção e livramento no dia de hoje e no restante desta semana. Beshem Yeshua HaMashiach, abençoando cada irmão presente aqui, todos aqueles que estão ligados a estas pessoas, cônjuges, pais, filhos e amigos, inclusive, também. Que o Eterno abençoe, meus queridos, a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Foi um grande prazer tratar dessa mensagem aqui para com todos, e que o Eterno permita que nós possamos continuar essas mensagens da melhor maneira possível. Shalom, shalom. Voltamos na sexta-feira, dia 11, com a mensagem, próxima mensagem desse podcast, a mensagem número 26. Um grande abraço, muito obrigado e que o Eterno vos abençoe mais uma vez.